Fala, galera coral, é tempo de Santa Cruz no ar, passando aqui hoje para fazer uma pergunta ao professor Marcelo Cabo. E agora, professor, como o Santa deve entrar domingo em Teresina? Qual o esquema de jogo ideal? Você há de permanecer ainda com o meio-campo fragilizado? Bom, antes da gente explanar sobre isso, queria dizer, se esse vídeo chegou até você, você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, dá o teu joinha, o teu like, compartilha nos grupos de WhatsApp a qual você faz parte, no X, em qualquer plataforma, e comenta os comentários sempre que eu posso, eu estou dando uma olhadinha e estou respondendo a todos que eu consigo, né? Porque a demanda é grande. Se você quiser ser um colaborador do nosso projeto, está aqui passando o Pix embaixo. Seja um colaborador nosso, ajude o canal É Tempo de Santa Cruz a crescer. Nosso intuito é levar análises crônicas para a torcida do Santa Cruz, além das notícias. Não que as notícias não sejam importantes, mas nós queremos algo além da notícia. Ou se você quiser, se você achar melhor, ao lado do botão inscreva-se no canal, também tem Seja Membro. Existem 2 planos, você opta pelo que você achar melhor. O nosso vídeo conta com a colaboração da Realiza Reformas e Construções. Atendemos em toda a região metropolitana. Problemas em casa, problema de encanação, problema na tubulação, problema de filtração, na fiação, quer fazer alguma reforma? Realiza Reformas e Construções, telefone 819-9977-0818, nosso arroba no Instagram, arroba Realiza Construções, fala com o Inique ou com o Felipe, diz que foi através do canal É Tempo de Santa Cruz e você vai receber um desconto no serviço, que eu garanto é de qualidade. Bom, torcedor, me parece que é algo inquestionável no seio da torcida do Santa Cruz a exposição que o time do Santa Cruz demonstra dentro de campo, com o esquema que Marcelo Cabo parece ter se tornado refém, que é um esquema de 4-3-3, inclusive isso está virando uma febre no Brasil, 4-3-3, e aí esses treinadores alegam que esse 4-3-3 existem variações. No caso do Santa, eu não vejo tanto essas variações. Então o Santa Cruz é acostumado a jogar nesse esquema e fez um primeiro turno muito interessante, ganhando 19 pontos de 21, mas quando a competição ela se afunila e aí os times ganham competitividade, o Santa Cruz caiu vertiginosamente de produção. Essa queda de produção tem a ver com a queda técnica de alguns jogadores, tem a ver com um ambiente extremamente conturbado nos bastidores do clube, é sabido isso, e tem a ver com esse engessamento de esquema. O Santa Cruz ficou um time previsível, e para além da previsibilidade, o Santa Cruz tornou-se um time muito vulnerável. Por quê? Porque em seu meio-campo, habitualmente é escalado um volante de contenção, Balotelli, um segundo volante que faz a transição, Gabriel Galhardo, e o William Júnior. À frente, iniciou Thiaguinho numa ponta, Giovani na outra e, em tese, Thiago Galhardo centralizado. Thiaguinho e Giovani voltavam para a recomposição. Thiaguinho entra numa má fase, Giovani também, embora venha se recuperando. Porém, Gabriel Galhardo é um jogador de pouca mobilidade, ele tem lampejos de bom futebol, de passe, de entendimento de jogada
ele às vezes entende, ele pensa a jogada, mas a limitação física dele não permite que ele execute. Se ele faz um movimento para um lado e de repente ele quer voltar para um outro lado, ele já não tem tanta mobilidade assim. É um jogador fácil de ser marcado, mas que tem cognitivo e que tem lampejos de qualidade. E o William Júnior, que tem uma bola parada interessante, que embora com o seu jeito de jogar, é uma característica do jogador, que passe uma espécie de sono durante o jogo, jogador lento, mas ele faz a bola correr, ele consegue enxergar brechas, enfiar a bola, embora no último jogo ele tenha perdido um gol, porque só era ele rolar para o meio e sairia o gol do Santa Cruz num contra-ataque, ou então ele bater no outro lado do goleiro, ele bateu no canto em que o goleiro estava mais próximo. Então, a rigor, nesse esquema, o Santa Cruz fica com 3 homens no meio, sendo um deles um meia que não volta para recompor absolutamente nada. Então, o Santa Cruz fica sobrecarregado em 2 jogadores, Balotelli e Gabriel Galhardo. E não é de hoje que Gabriel Galhardo não aguenta nem terminar um jogo, devido ao sacrifício físico que ele tem que fazer, além da queda técnica que ele teve. Então, pensando num Santa mais competitivo, né, eu separei aí umas 3 formas da gente tentar montar esse time do Santa Cruz para o jogo de domingo. Porque com o meio-campo que está, dificilmente o Santa Cruz sai classificado. Por quê? Porque não é que o Alto seja uma qualidade exuberante, é que qualquer time minimamente organizado que povoe o meio campo, ele vai ter uma superioridade numérica em relação ao Santa Cruz. E o Santa Cruz, nessa formação, torna-se um time muito espaçado. E aí, como é que você vai ter jogadas concatenadas, triangulações com time espaçado? Então, nós temos 3 tipos de formação. Você pode jogar com 3 zagueiros, o campo lá é pequeno, a bola aérea deve ser a tônica. Você pode jogar com 3 zagueiros, 5 homens no meio e 2 no ataque, né? Então você entraria com o Eurico, o William e o Matheus Vinícius, o Balotelli, o Favela, o Totti, o Natan e aí mais um volante, ou o meia, no caso, o William Júnior, né? Thiago Galhardo e o Giovani. Você deixaria Renato no banco? É uma possibilidade. Ou você pode jogar num 4-4-2. Tira o zagueiro, Eurico, William, Totti, Natan, Balotelli, Favela, mais um. Esse um pode ser o Gabriel Galhardo, mas tecnicamente não vem bem. Se ele quer um jogador que chegue mais próximo, que volte para a recomposição, o Gabriel Galhardo, o Bessa. Se ele quiser um jogador que aproxime mais ao ataque, o Renato junto com o William Júnior. Na frente, Gabriel Galhardo e Giovani. Pode ter variação aí nesse esquema. Então, o Santa Cruz, das formações todas que a gente deu aí, e aí pode até também ter o 3-6-1, né? Você embolou o meio campo, deixa só Galhardo lá na frente. Mas de toda essa formação, todas essas formações que a gente vem falando, é perceptível uma coisa. Ou o Santa Cruz preenche o setor do meio campo e evita o Alto de jogar, porque no jogo passado, a sensação quando terminou o primeiro tempo era que o Santa Cruz levou um vario de bola e deveria ter levado o empate ou deveria ter perdido o jogo. A cachorrada tá grande aqui, é incrível. Tava um silêncio espetacular aqui, aí a gente vai fazer o vídeo, o cachorro da vizinha parece que tem um sensor. Bom,
A gente terminou o primeiro tempo achando o quê? Que o Altos era um time muitíssimo organizado, e é, de fato, mas assim, que a qualidade do Altos é superior ao que de fato ele é. Por quê? Porque a sensação que a gente tinha era que tinha mais gente de verde do que de branco, mas é porque era um time melhor posicionado em campo. E esse melhor posicionado tem necessariamente a ver com a questão do povoamento do meio campo. Tanto prova que quando ele enxergou o jogo minimamente e tirou o Gabriel Galhardo, que não estava jogando nada, e colocou o Pedro Favela, só a entrada de um. Veja, ele não mudou a quantidade de pessoas no meu campo, ele só colocou um mais ativo. A entrada de Favela conseguiu dar ao meu campo do Santa Cruz uma solidez e acabou com o Altos. Acabou com a farra que o Altos estava tendo o primeiro tempo todo. E a entrada de Favela possibilitou, inclusive, o aumento qualitativo de peças que até então não estava rendendo. Então, não há outra saída para o Santa Cruz que não povoando o meio-campo. E acabar com a ideia de que se você jogar com 3 volantes, você vai ser retranqueiro. Não. Você jogando com 3 volantes, você ataca, inclusive, até com mais jogadores, uma vez que você libera os laterais, o meio e o atacante. Então, tudo vai da concepção e da função a ser desempenhada dentro de campo. O que nós não podemos ver novamente é um Santa Cruz vulnerável, espaçado, que demonstra uma falta de compromisso, que em alguns jogadores a gente até tem uma certa certeza da falta de compromisso, mas muito dessa falta de compromisso é o espaçamento que existe entre eles, de forma que eles não conseguem render. Ao não conseguir render, a sensação que passa na gente é que eles não, entre aspas, querem ganhar. Mas, na verdade, o esquema não possibilita que eles venham a render melhor. Marcelo Cabo tem pouco menos de uma semana, alguns dias, para treinar uma estratégia específica. A gente não vai disputar um campeonato, a gente vai disputar um jogo. Ele é o treinador da equipe, ele é o diplomado, ele é o professor, ele precisa armar um esquema, estudando um Altos, armar um esquema aonde ele, ao mesmo tempo, dificulte as ações para o Altos e chegue no gol. Qualidade, o time do Santa Cruz tem. Se a gente for colocar peça por peça, talvez nós temos um quantitativo de peças de melhor qualidade que o Altos. O Altos pode ser bom em algumas posições, tem alguns jogadores em algumas posições melhor do que o Santa Cruz, mas na maioria das vezes o Santa Cruz, na maioria das posições, o Santa Cruz, os jogadores do Santa Cruz são melhores. Então, qualidade temos. O que está faltando é um desempenho dentro do comando técnico, à beira do campo, para enxergar o óbvio e fazer um esquema capaz de não ser vulnerável. E aí, em não sendo vulnerável, você torna o time mais coeso. E aí, um time mais coeso, a probabilidade dele formatar as jogadas para concluir em gol e transformar essas jogadas em gol é maior. Não é preciso ser diplomado, não é preciso ser um estudioso de futebol. É preciso enxergar o óbvio. O Santa Cruz não se classifica se não tiver um meio-campo preenchido, devidamente preenchido, com peças sabendo quais funções irá desempenhar no campo. O Altos é um time bem treinado, mas não é nada de espetacular. Não vi no Altos nenhuma barreira intransponível. Vi no Santa limitações táticas que impedem evoluções técnicas também. Espero que para domingo isso seja solucionado. É tempo de Santa Cruz.